Oi, gente, bem-vindo a outro vídeo. Hoje vamos estar continuando com uma semana, um versículo, e eu vou ler Isaías capítulo 41, versículo 13, para nos lembrar e ver o que Deus fala conosco nesse dia. Que diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. O que me chama mais atenção, que pula para mim, é essas três palavras, e te digo. Porque se ele tivesse dito assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, como te disse, é tipo, ei, se lembra do que eu te falei? Hello? Se ele tivesse falado, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te direi. É algo novo, mas ele disse, e eu te digo, é como uma confirmação, é como se ele... O que eu imagino é assim, como se fosse uma criancinha que tivesse caído e tivesse machucado seu joelho ou algo, e daí vem o pai, enquanto o pai se acerca a essa criança, chega perto, ele já começa a dizer, meu filho, o que aconteceu? Não te preocupa. E conforme ele vai caminhando mais perto dessa criança, ele já vai dizendo palavras que vão ser de consolo para a criança. E ele se ajoelha do lado e abraça a criança e continua tentando consolar a criança. É essa a imagem que eu recebo quando eu leio esse versículo hoje. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É como se ele tivesse assim, não é algo que vai vir no futuro, não é algo que ele já falou, mas ele fala enquanto tu tá na situação, no meio da situação. Ele te diz agora, não é pro futuro, não é pro passado, é agora na situação que tu tá, ele te diz, não temas. É como quando eu vou pro parque com as crianças, eu desde criança, assim, desde pequenininho, quando eles eram pequenos, eles ainda são pequenos, né, mas quando eles eram menor, e talvez eu seja uma má mãe por isso, mas eles queriam tentar coisas novas, e eu vi as outras mães, que as crianças eram pequenas, às vezes maior que os meus, e eles iam querer subir nas coisas, né, nos balanços e tudo isso, e as mães diziam, não, não, meu filho, tenta outra coisa, porque era muito grande para eles, ou que seja, eu nunca fui assim, eu quero que eles subam, por mais que era uma parte do parque que fosse para uma criança maior, eu encorajava sempre eles a tentar subir nessas coisas, sozinho. E uma das coisas que eu sempre fazia é que, assim, mesmo eu via às vezes que eles tinham medo, eles queriam subir, eles queriam tentar, mas eles tinham medo de subir nessas, né, coisas assim. Então eu pegava eles da mão deles, e enquanto eu estava caminhando ao parque, a essa parte que eles queriam brincar, eu já ia dizendo, né? Tu consegue, tu é forte, tu whatever. E daí eu caminhava para essa parte do parque e eu dizia, ok, a mamãe vai estar bem aqui. Se tu precisar, a mamãe vai estar bem aqui. Não, mamãe não quer. Não, a mamãe vai estar bem aqui. Eu mostrava que eu ia estar bem pertinho deles se acontecesse alguma coisa. Mas eu fazia eles ir sozinhos. Às vezes eles paravam no meio com medo, tremendo. E daí eu botava uma mão na perninha deles, ou às vezes, e daí às vezes eu ia soltando assim um pouquinho, só para eles, né, sentir essa coragem que eu tava realmente perto, não ia deixar, ou às vezes assim, quando as escadinhas assim bem grande, daí eu ficava embaixo, porque eles sentiam esse alívio que eu tava perto e que se acontecesse alguma coisa, a mamãe ia cuidar. Só que muitas das vezes eu não precisava pegar eles, ajudar eles. Só deles saber que eu estava perto, ajudando ali, era suficiente para eles saber que eles não iam cair. Era suficiente para eles ter essa coragem de continuar. E eles continuavam. E isso dava para eles a coragem de eles tentar outras coisas maiores. E eu via outras crianças
muito maior que eles, às vezes com medo de tentar certas coisas, e os meus subindo e descendo e andando. E às vezes, como criança toda, eles caíam, eu vinha, né, abraçava eles, tudo, beijava, ficava com eles, e só que eles sentiam aquela coragem e continuavam. Aquela, por mais que eles caíam, por mais que eles se machucavam, às vezes, que não acontecia muito, não era muito comum, mas às vezes acontecia. Por mais que acontecesse isso, não tirava a coragem deles, porque a mãe estava perto, e eu realmente estava fazendo o que eu tinha falado para eles que ia fazer. Faz sentido? E assim eu imagino esse versículo, assim, Deus nos falando, né? Às vezes, acho que como cristão a gente pensa que por causa que Deus é bom e por causa que a gente é cristão e vai de vitória em vitória, então isso quer dizer que a gente não vai passar por lutas e problemas. Quer dizer que Deus vai vir ao nosso alcance, ao nosso resgate, antes que aconteça qualquer coisa. E não é verdade. Às vezes ele vem no meio da situação, às vezes a situação já passou e é quando a gente mais vê Deus. Não é que ele não estava no nosso lado, ele estava ali pertinho de nós, pronto para nos resgatar em qualquer momento. Mas ele às vezes segura a nossa mão e enquanto ele vai nos lidando, nos guiando ao vale, enquanto ele segura a nossa mão e nos guia à montanha, e nos guia a chegar ao vale, e nos guia a chegar a essas situações difíceis da nossa vida, ele também é o que diz, eu tô aqui, é eu que te digo, não temas. Porque se é ele que tá te guiando a esse vale, essa montanha, essa situação difícil que tu tem que passar, tem que saber que ele já te fez capaz de passar por essa situação, ele já te deu as ferramentas que tu precisa para poder passar. E a gente, como ser humano, se a gente não passa por montanhas, se a gente não passa por certos vales na nossa vida, toma certas decisões difíceis, a gente não tem crescimento, a gente não consegue curar como deveríamos, a gente não consegue chegar num nível maior com Deus, num nível maior, né, na nossa vida, porque aquelas coisas às vezes são preciso para a gente poder curar como precisamos, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer. E às vezes é Deus guiando a gente a esses lugares, porque Ele sabe que do outro lado a gente vai ter a vitória que a gente está pedindo, a gente vai ter a cura que a gente está pedindo, a gente está orando e orando, pedindo para Deus ajuda, e às vezes ele é mesmo, às vezes de dizer, é o inimigo, tá repreendido, não sei o quê, mas às vezes não é o inimigo, às vezes é Deus segurando na nossa mão e nos levando a essas situações, e enquanto ele nos leva, ele está dizendo, não temas. Ele diz, é eu que te digo, agora, nesse momento, na situação que tu tá, no vale que tu tá, na montanha que tu tá, é ele que te diz. Não é o resto das pessoas, não é ninguém mais, é ele que te diz, não temas. Ou seja, ele tá contigo, ele tá ali pertinho para se tu cair, se alguma coisa acontecer, ele tá ali pertinho, mas tu precisa tomar esses passos e fazer essas coisas para que tu possa ter a coragem, depois ver tudo que tu conseguiu fazer e depois ter a coragem de escalar montanhas ainda maiores. E, e enfrentar coisas ainda maiores que vai te ajudar no futuro. Porque a gente só vê o nosso agora, né? Mas Deus vê o antes, o agora e o depois. Então ele sabe que essa montanha, por mais que tu não queira enfrentar, por mais que é bem difícil, tu tá chorando de medo, mas ele sabe que ele já te preparou para enfrentar essa montanha. Aquela montanha menor que tu enfrentou no passado foi para te preparar o que tu vai enfrentar hoje. E essa montanha de hoje será para te preparar para o que tu vai enfrentar no futuro. E é ele que está segurando da tua mão e é ele que está te dizendo, não temas. Ele que está contigo nesse momento, dizendo, eu te digo, não temas. Ei, é eu que te digo, não temas. E se ele está te guiando essas coisas,
Ele já te deu as ferramentas, ele já te preparou para te enfrentar essas coisas, entendeu? Então não temas. Vai ser difícil sim, tu vai chorar sim, tu vai ter medo sim, mas Deus vai estar do ladinho, esperando, olhando. Não é que ele se afastou de ti e tá longe de ti, só vai chegar, né, quando ele quiser. Não é isso, mas às vezes a gente tem que cair, a gente tem que enfrentar esse medo, a gente tem que tremer um pouquinho para a gente se lembrar e ver que Deus está ali perto de nós e se lembrar de tudo que Deus já fez por nós, das coisas que a gente já enfrentamos, das maneiras que Deus já nos resgatou, para a gente ter a coragem para seguir adiante, sabendo que Ele vai nos resgatar se precisamos. Mas a gente é muito mais forte e corajoso do que a gente pensa às vezes se dá conta, principalmente com Deus disponível ao nosso lado 24 horas. Então, Isaías 41:13, de novo diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Ele está te segurando. E te digo, enquanto ele está segurando a tua mão, não é depois, pai, ó, eu te digo, ó, não temas, não, enquanto ele está segurando a tua mão, eu te digo, não temas, eu te ajudo. É ali, ele tá ali segurando a tua mão e aí ele tá te levando e preparando para coisas maiores e dizendo não temas, porque ele tá pertinho para te ajudar. Então essa é a revelação que eu recebi hoje desse mesmo versículo de ontem. Que Deus abençoe vocês muito e eu vejo vocês no próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!